Não é só mesmo boa tarde ao público e vamos nessa que já se está fazendo tarde aí. Vamos lá dar a oportunidade a ele para se defender. Vamos lá, né? Sim, vamos lá. Bom, boa tarde. Como o avaliador externo, né? Ele não pode estar presente, porque ele está no sul, né? Mas nós vamos ter que fazer dessa forma. Uma hora eu vou estar lá, outra hora eu vou estar aqui e vou tentar dar atenção para todos, da melhor forma possível. Certo? Agradecer aqui a presença, né? Doutora Marjorie, né? De Elisângela também. Certo? Então, o título da minha dissertação, como o Fábio já falou, é Vulnerabilidades e Riscos Provocados pela Mudança Climática na Cidade de Natal. Então, eu me propus a trabalhar essa temática, né? E a discutir, focando especificamente na zona costeira natalense, certo? Potiguar. Então, o sumário eu distribuí em 5 capítulos, né? Então, no primeiro capítulo eu faço a introdução, então aí eu discuto um pouco a metodologia. No segundo capítulo é mais para fazer essa questão do que é mudanças climáticas, como o fenômeno ele se expressa na sociedade e quais os impactos que esse fenômeno pode trazer às populações da zona costeira, certo? O terceiro capítulo eu trabalho os impactos socioambientais da zona costeira brasileira, justamente porque eu entendo que a mudança climática ela é um fenômeno que ela é interdependente, certo? Então, o sistema econômico, o sistema social, o sistema ambiental, eles estão interligados e eu precisava também contemplar outras expressões socioambientais que não só o fenômeno das mudanças climáticas. E aí eu precisei, né, trabalhar a questão urbana, né, e ambiental e algumas questões políticas e econômicas também, que influenciam na questão ambiental. O capítulo 4 eu dediquei só a análise para a gestão dos órgãos, né? Fazer uma análise do olhar que os órgãos que executam a política de zoneamento costeiro de Natal, como é que eles estão pensando, executando e planejando a política, né? E no capítulo 5 eu faço as considerações finais. Então, para a minha pesquisa, né, predominantemente eu usei uma abordagem qualitativa, mas quando pertinente eu também me usei de dados quantitativos para poder mensurar algumas questões. Eu usei uma perspectiva multidisciplinar e multidimensional, foram vários profissionais que estão envolvidos na política ambiental do município, então não dava só para mim focar em uma profissão, e multidimensional porque o problema é necessário o envolvimento desses vários profissionais e de várias ciências, né? Que não só ambiental. Tem o caráter exploratório. Para a revisão bibliográfica eu dividi em quatro subtemas, né? Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e consequências socioambientais, mitigação e adaptação aos riscos socioambientais e climáticos, políticas públicas e gestão costeira. Me utilizei de pesquisa documental também, então aí eu vi projetos, né, leis, tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal, que depois eu vou explicitar um pouco mais. Fiz a visita de campo, né, através de observação direta, e a entrevista em profundidade, né? Então, o que foi que eu pesquisei na minha pesquisa? Predominantemente, um representante do IDEMA, um representante do IFRN, né, um representante da CEMURB e um representante da Procuradoria-Geral do Estado, né, para a gente poder ter uma noção de como é realizado esse gerenciamento e como os profissionais também estão atuando na prática. Então, o que é que eu quis? Na parte dos atores socioeconômicos, quem eu entrevistei foi o representante da colônia de pescadores, que são as pessoas que, de alguma forma, estão sentindo o impacto das mudanças climáticas, né? Que também ocupam esse espaço, utilizam como fonte de renda, né? E também como moradia. No caso aqui, Natal. Então, a área, né? Para a gente delimitar, eu especifiquei só Ponta Negra e Redinha,
poderia ter utilizado toda a zona costeira, né? Mais Praia do Meio, Praia do Forte, Praia dos Artistas, mas infelizmente por limitação de tempo, né? E por outras questões particulares, eu não pude contemplar toda a zona costeira de Natal. Somente eu especifiquei as praias de Ponta Negra e Ritinha. E por que eu escolhi as praias de Ponta Negra e Ritinha? Porque elas já sofrem com os eventos das mudanças climáticas, elas estão sofrendo com outros problemas socioambientais, que é a questão da balneabilidade, poluição das águas, certo? Elas também estão sofrendo com a erosão costeira e com o processo de urbanização intensificado. Então esses foram os 4 motivos que me levaram a especificar nessas duas praias, certo? Então, como objetivo geral, eu tentei, né, analisar como o fenômeno das mudanças climáticas eles vão impactar o cotidiano das populações das praias urbanas de Natal, né? E como específico eu fiz realizar o diagnóstico das vulnerabilidades derivadas das mudanças climáticas nas praias urbanas do município de Natal, entender como esses atores sociais eles estão, certo, se adaptando ao fenômeno das mudanças climáticas aqui, e por último saber se estão sendo implementado algum programa de adaptação ou de mitigação das mudanças climáticas, né? Alguma coisa que possa retardar os efeitos. Com relação à introdução, né? Então, eu venho trabalhando na perspectiva de que, como o fenômeno das mudanças climáticas ele é interdependente, né, dessa relação entre homem e natureza, e que as mudanças climáticas hoje são fruto exclusivamente, né, predominantemente, da ação antrópica, que é a ação do ser humano sobre a natureza, de forma tal para conseguir seus recursos, né, naturais e não repô-los, além de não repô-los, não dar tempo para que a natureza possa absorver toda a poluição que é gerada no tempo necessário. Então, daí a gente vai ter o desequilíbrio ambiental, e a partir do desequilíbrio ambiental vamos ter o aquecimento global, mudanças climáticas e todo esse desencadeamento. Então, aí eu não consigo desconectar mudanças climáticas e trabalhá-las só como um evento isolado. Então, o clima que se forma ele pode ocasionar, em menos de meio séculos, verões sem gelos nas calotas polares, né? Assim, nós estamos sinalizando, para além da ampliação dos gases, para além do aumento do nível do mar, a temperatura dos oceanos, elas se tornam mais quentes, né? Elas têm mais água doce, se tornam mais quentes, e aí nós temos o aumento do nível do mar, consequentemente erosão costeira, consequentemente destruição de infraestrutura, né? E de retirada de habitações e outras consequências. Resumindo, desastres ambientais, né, decorrentes desse processo. Diante disso, um dos estratos sociais que mais sofrem com as consequências nocivas diretas dessa crise socioambiental, derivada também das mudanças climáticas, são as populações que usam o espaço da zona costeira. E depois eu vou trazer só um dado, um dado quantitativo de população que reside em zonas costeiras, em cidades costeiras, né? Mas, primeiro, eu estou falando de mudança climática, mas o que é mudança climática, né? Ela é uma variação estatística relevante, né, na alteração das condições médias do clima em sua oscilação, que persiste por um longo período, sendo este medido por décadas por recorte temporal, certo? Então, a gente vem presenciando desde a década de 70, mais acentuadamente, fenômenos específicos que são exclusivamente decorrentes das mudanças climáticas, que causam desastres ambientais, né? Quais são as legislações internacionais que podem reger todo esse escopo das mudanças climáticas? Nós temos aí as duas primeiras, né, que podemos dizer que a política ambiental começa a colocar isso na agenda, né, como pauta de decisão governamental, a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio e o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. A gente entende que o aquecimento global ele iniciou desde a Revolução Industrial, né? Isso a gente entende que é globalmente, mas especificamente na América do Sul
A partir de 1880 nós já vamos ter registros de uma intensificação do aumento de gases poluentes na atmosfera e do início de desequilíbrios ambientais, né? Decorrente exclusivo de mudanças climáticas. Mas também a gente tem a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, que aí a gente fala da Rio 92, que ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro, certo? Com relação ao aumento da temperatura, eu trouxe só esse gráfico para a gente ver. Como eu já falei, é perceptível que da década de 70, né, até 2016, a temperatura na Terra ela só tem aumentado, certo? A gente vê a média ali de 13,9% e antes da década de 70 a gente tem os picos, mas logo depois você não tem mais esse pico, essa aceleração ela é contínua, né? E esse aquecimento ele é contínuo, certo? Outro dado para a gente ter uma noção com relação ao demonstrativo do aumento da temperatura média do planeta, né, em série histórica dividida entre os anos de 1988 e 2017, nós vamos ter aí principalmente o Oriente Médio, né, tendo um aquecimento mais acentuado, e aí a gente pode dizer que no Oriente Médio é onde estão as maiores jazidas de petróleo, né, e talvez isso tenha uma relação direta com essa questão do aumento da temperatura. Nós temos aqui a África, né, América do Norte, também nós temos como um grande emissor de gases poluentes, né, e contribuinte desse aquecimento global. Nós também temos a África do Sul, né, também com essa contribuição. E uma parte pequena da Europa, da Europa, que vai causar esse aquecimento global. Eu trouxe aqui um ranking dos 10 países mais poluentes, que produzem mais emissões de gases, né? E aí a gente mistura, decorrente tanto de agropecuária, quanto de desmatamento, quanto de emissões de gases poluentes, certo? Queima de energias não renováveis, né? Que aí é o petróleo, né? O gás natural, o carvão. Então nós temos aí a China em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos em segundo lugar, a Índia, e o Brasil está aí ocupando segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição, né? Exatamente com 2,4% de emissão de gases. É o dado da PBR, Netherlands Environmental Assessment Agency. Só para a gente ter uma noção dos territórios gelados, que é o que é chamado de criosfera, que com esse aquecimento global, como eles vêm sendo, né, afetados. Então, eu trouxe só um dado simples da Groenlândia, para a gente ver que de 2015 para 2016, nós tivemos uma redução, em média, aí de 2 milhões de quilômetros quadrados de área gelada, né? Área que poderia ser ocupada. Só que de 2016 para 2017, nós já tivemos uma intensificação. Dá para a gente perceber que a área perdida, né, ela foi muito mais rápida, esse processo, né, dentro de pouco tempo. Então veja que a gente está só intensificando, corrobora com aquele primeiro gráfico lá de cima, que é o nosso aquecimento, ele só intensifica, certo? Esse gráfico eu trouxe só para a gente trabalhar o Mar Ártico e Antártico, né? Com o maior derretimento da criosfera, das calotas, né, das áreas alpinas de territórios gelados, nós temos mais água no oceano, né? E da mesma forma, vocês podem perceber aqui nessa linha azul, todos os verões das áreas, né, com territórios gelados, elas não têm mais a mesma capacidade de recuperação, devido a essa intensificação, né, do processo de mudança climática. Outro, com o derretimento, mais água no mar, com o mar aquecendo,
nós temos o aumento do nível do mar. São dois cenários. Esse cenário é um cenário moderado que eu trouxe, certo? O máximo que pode acontecer, poderia nesse cenário, era 2 metros, o nível do mar subir 2 metros, que já vai causar, e dependendo do gradiente topográfico do território, já vai causar, se for plano, já vai causar diversos desastres ambientais em cidades costeiras. Mas aí nós temos também autores que vão dizer que pode chegar até 17 metros, dependendo da área. Certo? Então é muito preocupante, porque a gente pode ter aí, né, daqui para 2050, o que a gente chama de refugiados ambientais, né, ou desastre mesmo de mortes, né, e de perda de infraestrutura e perda de territórios econômicos. Então, só para a gente resumir como é que eu estou pensando. Com o aumento das emissões do gás do efeito estufa, a gente tem um aquecimento global, certo? Tem o derretimento das áreas com gelos. Do derretimento das áreas com gelos, nós temos o aumento de água doce nos oceanos, que nós vamos ter o aumento do nível do mar. E aí eu vou trazer especificamente os problemas que nós temos aqui na costa brasileira, não é nem potiguar, mas é brasileira. Erosão costeira, diminuição da faixa praiana, inundação das áreas estuarinas e destruição da infraestrutura urbana. Esses são os principais fatores que causam desastres ambientais, né? A gente poderia falar do aumento das ilhas de calor e de precipitação de chuvas torrenciais mesmo dentro dos centros urbanos, mas como não é meu foco, eu trouxe só como um exemplo, né? E aí a gente fica nessa questão entre o risco e a vulnerabilidade, que são dois conceitos que eu trago para trabalhar dentro da minha pesquisa, certo? Para a gente poder, justamente, são duas ferramentas que o planejamento urbano pode se valer, que são os mapas de riscos e os índices de vulnerabilidade, né? Infelizmente eu não tive condições, não tive tempo de fazer na minha dissertação, especificamente de Natal, né? Mas são duas variantes que a gente pode se utilizar para mapear os territórios e ver como a gente pode intervir da melhor forma possível, certo? Então nós temos aí, com relação ao risco, o risco a gente pode calcular pelo perigo vezes a vulnerabilidade vezes o dano potencial do fenômeno, no caso aqui que a gente está calculando o fenômeno climático, certo? E com relação à vulnerabilidade, o que o Egler traz, né, é que a vulnerabilidade é a relação da estabilidade dos processos biofísicos naturais e a variação de situações não previsíveis derivados da ação antrópica. Então é essa relação de estabilidade, né, que a gente não está conseguindo ter atualmente. Então eu trouxe só para a gente ter um cenário, né, das maiores cidades costeiras que estão em situação de risco. Nós temos aí, eu vou falar só do Nordeste. No Brasil nós temos Porto Alegre, nós temos Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, e no Nordeste Fortaleza e Recife e Natal como alto. São cidades costeiras que têm alto índice de probabilidade de desastres ambientais. Os casos, os cenários que eu trouxe aqui, eles se projetem, né, e eles sejam realidade. Então, eu fiz um quadro para a gente ver, para justamente ter muita discussão. Existe mudança climática ou não existe mudança climática, né? Ou não existe. Aí eu mapeei por ano, né, por local e por cidade, fenômenos, os valores gastos e o número de mortos, feridos, desastres ambientais exclusivamente decorrentes de mudança climática. Então, em 91 nós vamos ter em Bangladesh, né? Nós vamos ter aí uma tempestade em Bangladesh em torno de 1,5 bilhão de dólares. 198.866 afetados, feridos, entre feridos e mortos. E só para trazer para o Brasil, Santa Catarina, né? Nós vamos ter um tornado que vai gastar 112 milhões de reais, vai ter 2 mortos e 120 pessoas feridas. Rio de Janeiro, Brasil, nós vamos ter uma chuva torrencial que vai causar um gasto de 180 milhões de reais e 10 mortos, que foi nesse ano, 2019. Exclusivo de mudança climática, né?
E agora eu vou passar um pouco para a gente trabalhar especificamente a zona costeira, né? Então, eu separei em três perspectivas, em três... 5 minutos para vocês planejar essa tempo. Tá certo, é difícil, mas vai dar certo. Fica trabalhando da cidade. Então vamos lá, de 1930 a 1950, o espaço da zona costeira ele era utilizado ou para exploração de recursos naturais ou para visitação e contemplação, certo? Estritamente para isso. De 1950 a 1980, ele tinha relação de saúde e lazer, né? E simplesmente também de contemplação. A partir de 80 para 2019, ele modifica todo esse perfil de zona costeira. Ela passa a ser um espaço de mercantilização, de urbanização, de exploração de recursos naturais, né? Então veja que há toda uma intensificação de diversas ações sobre a zona costeira. Passei. Pronto. Eu trouxe só para a gente ver quais são as legislações, antes de a gente falar da zona costeira, né? Que eu trouxe. O mais interessante para nós aqui, todos são, mas o mais relevante para a gente vai ser a âmbito de Natal, o projeto Ordem e o plano diretor de Natal. São os dois planos que a gente deve se reger para poder na gestão costeira. Outra questão, perigos, né? Eu venho falando, a zona costeira é um ambiente extremamente vulnerável, certo? Porque aí ela envolve, né? Ela é mais suscetível de vulnerabilidades socioambientais decorrente das mudanças climáticas. Consequentemente, as populações mais afetadas vão ser as mais pobres e dos países com os piores índices de desenvolvimento humano, né? E no caso o Brasil é justamente um país em desenvolvimento. Então nós temos grandes chances de sermos afetados em um curto espaço de tempo por algum evento climático, né, de zona costeira. Então isso aqui só são alguns dados. Nós temos o Brasil todo 8.500 quilômetros de zona costeira e Natal especificamente tem 25 quilômetros. É pequeno, né? Mas a gente já pode ver as consequências das mudanças climáticas. Abrange 17 estados, né? Predominantemente 400 municípios, aproximadamente 514 mil quilômetros quadrados. Isso a gente está falando questão Rio Grande do Norte. Então eu trago mais alguns dados, né? 60% da população brasileira reside em zonas costeiras e isso é preocupante, né? Outro dado é que 20% só dos municípios têm plano, né, de gestão de riscos e de desastres já projetados e preparados e com dotação orçamentária para poderem, né, se antecipar a esses eventos e se programarem. Mas eu tenho vários outros, e principalmente na questão econômica, né? Nos diversos estados que a gente verificou, que eu pude verificar, a zona costeira é um polo econômico, né? É um polo de turismo, é um polo de desenvolvimento, então, para as comunidades, e isso pode ser totalmente afetado, né? Simplesmente por uma negligência de legislação ambiental. Então, eu trouxe só para a gente saber aqui, né? O Nordeste brasileiro ele vai compreender em sua extensão litorânea, né, os seguintes quantitativos. Então, nós temos Maranhão com 35, Piauí com 4, Ceará com 30 municípios, Rio Grande do Norte 28 municípios, Paraíba 13 municípios, Pernambuco 21 municípios, Alagoas 21 municípios também, Sergipe 18 municípios, todos zona costeira. E todos, maioria sem plano de gestão de riscos. Então, isso nos preocupa, né? Então, referente ao litoral potiguar, o município de Natal, como eu já tinha falado, nós temos 25 km de costa, né? Então, aí eu posso falar especificamente. Nas fotos dá para a gente perceber. O primeiro processo que a gente percebeu desde 2011, 2012 é a erosão costeira, foi o processo de enrocamento. Em Ponta Negra, né, foi feito aquele enrocamento, que são aquelas pedras, né, para poder barrar a questão da erosão
costeira e do nível do mar, do avanço do nível do mar, né? Só que na Praia da Ridinha é pior, não houve planejamento, as pessoas, por conta própria, né, estão realizando, colocando as pedras muitas vezes não são pesadas, não tem um estudo, né, um EVTA, não tem um EARIMA preparado, né, um estudo de impacto ambiental, de viabilidade técnica e ambiental preparado, e se torna ineficiente também. A gente percebe que são casas muito próximas da linha do mar, né? Então provavelmente aí a gente está em cima de desastres, são pessoas que moram em cima de desastres ambientais, certo? Especificamente para o caso dos pescadores, né? Desde que foi feito a urbanização, né, o reordenamento da orla, os pescadores que tinham esse espaço como um espaço de trabalho, né, e de moradia, antes eles tinham todo o espaço da zona costeira. Hoje eles reclamam, né, nas pesquisas que dá para a gente pegar, que eles reclamam que eles ficaram simplesmente com um pedaço de praticamente um pedaço de um quiosque. Né? Final. Certo. Então vamos lá. Ponta Negra, certo. Ponta Negra do mesmo jeito, né? E Ponta Negra ficou mais complicado porque com o irocamento nós não foi feito toda a orla, além de não ser feito em toda a orla, certo? O problema foi se transferindo para os outros lados. Aí nós temos pela zona costeira, nós temos exemplos, Praia de Miami, né? Praia do Forte, Praia do Meio e até chegar à Ridinha. Nas observações que eu pude realizar, todas as praias elas estão com processo de erosão costeira, certo? E tem esse problema de intensificação do nível do mar. Em Ponta Negra, da mesma forma, os pescadores ficaram reduzidos a um espaço mínimo, certo? E perderam totalmente seu espaço. E eles não podem nem crescer, porque eles dizem que Natal está urbanizando toda a zona costeira para acabar com a pesca, artesanal. Se continuar nesse modelo de ordenamento e urbanização, a tendência é acabar com a pesca artesanal. Que eles falam que nenhum dos filhos mais nem tem espaço para entrar na pesca artesanal e também não querem por falta de subsídios e outras questões. Mas isso é o que a gente vai descobrindo como questões socioambientais, né? Então, fica aí esse desafio para a gente fazer essa gestão integrada, né? Então aí, o projeto ONU, o que a gente se identificou? Já foi feito, estava parado, né? A comissão estava parada, foi feito reuniões, foram eleitos novos integrantes para o projeto Orla, mas tudo indica que ainda não houve reuniões e que nós ainda não estamos, né, com uma equipe técnica ainda para poder responder por todas as questões de fato, né? De fato. Com relação à gestão costeira. Mas aí fica esse desafio. Como é que as instituições que estão trabalhando de forma isolada vão trabalhar de forma compartilhada, né? E aí, com relação ao poder decisório, também, das ações, a questão da interdisciplinaridade, como é que essas políticas vão conversar, essas diversas políticas que interferem na zona costeira, certo? E é o que a gente pode identificar, por enquanto. Então, como considerações finais, a gente não tem como afirmar exatamente, detalhadamente, qual é o impacto das mudanças climáticas, né, na zona costeira natalense. Mas os problemas estão aí. A gente está vendo o avanço do nível do mar, a gente está vendo a erosão costeira, a gente está vendo retirada de habitações, certo? A gente sabe que tem. Detalhadamente não tem como se saber porque ainda faltam dados. Teve a empresa Tetra Tech, ela conseguiu, em 2016, ela terminou o estudo de viabilidade técnica e ambiental da Praia de Ponta Negra, que é onde é discutido a questão do engordamento, né? O engordamento da praia para quem vai servir de fato, e aí a gente fica tentando entender como é que os diversos atores que vivem ali naquele ambiente, como é que eles vão se reorganizar depois desse engordamento, né? Quem é que vai ganhar ou não,
se é o turismo ou se é a população local. Então, Para fechar. certo. Nós temos aí a retirada da vegetação, né? Nós temos um processo de urbanização intensificado na zona costeira, certo? E isso está causando problema. O fato da gente ter permitido, da prefeitura ter permitido que se ocupasse o espaço, né, costeiro, que era um espaço de proteção, ecossistema de transição, né? Perdeu-se esse espaço, Ponta Negra já não tem mais, e Ritinha também já está quase nesse mesmo patamar. Então é isso. Como a gente pode, ideias para a gente resolver isso? Então, como eu já falei, duas questões primeiras que a gente poderia, né, dois marcadores da política que a gente poderia utilizar é realmente efetivar, montar equipes para mapas de risco e fazer os índices de vulnerabilidade, né? Quais são os pontos prioritários que a gente deveria ocupar, né? Também, no caso da cidade de Natal, a gente tem uma lacuna entre o que é legislado e o que vem sendo implementado na prática, na medida em que não tem dado importância à instalação de ações de atenuação, ou seja, o irocamento ele foi simplesmente paliativo, né? E só o irocamento não vai adiantar, porque é preciso ter outras questões, tem uma mudança de cultura, tá certo. Último slide. Algumas alternativas viáveis. Nós podemos aí, fortalecimento dos movimentos ambientais e parcerias com as ONGs, promoção de ações socioeducativas, implementar um modelo de gestão adequado dos recursos naturais e de projeção a uma nova organização societária, divergente dos ideais da sociedade capitalista que se revela como uma sociedade de crise ambiental. A gente pode fomentar políticas públicas de mitigação às mudanças climáticas, que aqui é necessário e urgente, né? E uma gestão integrada com as diversas demandas da população frente às questões socioambientais das populações, que é o que foi discutido com a população de Ponta Negra, né? Nesses dias o professor da UFRN estava discutindo a engorda com a população de Ponta Negra. Então isso já é um avanço, né? Para que a população possa, se não quiser isso, possa se mobilizar de alguma maneira. Tá certo? Então fica as referências. Obrigado. Pronto. E obrigado a todos pela paciência.